Deficiências nutricionais e cirurgia bariátrica. É comum ter deficiências nutricionais quem faz cirurgia bariátrica? Sim, é bem comum. A cirurgia bariátrica é um tratamento para a obesidade e vem se tornando cada vez mais popular e mais utilizado, devido também ao agravamento da obesidade, que tem acometido mais pessoas, e também à facilitação de acesso a essa cirurgia e melhoras das técnicas cirúrgicas. E com isso, então, tendo mais pessoas que realizaram essa cirurgia, a gente começa a ver, sim, uma maior frequência de deficiências de vitaminas, minerais e até de proteínas, por exemplo, que esse é um primeiro ponto que eu vou abordar. Há sim um risco maior de ter deficiências de proteína, da quantidade que se consome de proteína, que se absorve de proteína, em quem realiza essa cirurgia. Geralmente, como você reduz o tamanho do estômago, mesmo em várias técnicas, mesmo assim a gente faz isso, né? Feito isso, isso faz com que haja uma dificuldade maior para comer alguns alimentos que demoram mais para serem digeridos, que têm mais dificuldade para serem digeridos, como por exemplo a carne. Então, alimentos de origem animal, principalmente carne, frango, peixes, esses tipos de carnes em geral, são os mais difíceis dessas pessoas comerem na quantidade correta. Independente, né, de a pessoa ser ou não vegetariana, adepta, ter alguma restrição alimentar. E mesmo em quem não consegue comer um grande volume, por exemplo, leguminosas como feijão, lentilha, soja, que seriam alimentos ricos mais em proteína da parte vegetal, por exemplo. Então acaba sendo mais fácil haver deficiência de proteína e por isso mesmo que deve ser abordado com um especialista, um nutricionista acompanhando para ajudar a melhorar como vai ser distribuída essas porções de proteína. Pode ser utilizado suplementos de proteína quando necessário, como por exemplo o whey protein, para ajudar a atingir a meta necessária, por exemplo. Além disso, as deficiências de vitaminas e minerais também são comuns, como por exemplo deficiência de vitamina B12, que é uma das mais frequentes, porque a B12 precisa de um trato gastrointestinal íntegro para ser bem absorvida. Então, quando a pessoa tem qualquer problema, desde quando começa a digestão, né, desde a parte do esôfago, do estômago, tudo isso vai afetar a absorção da B12, porque ela precisa estar preparada para ser absorvida. Então, se há deficiência de B12, ela deve ser reposta. A gente tem que acompanhar isso, porque esse risco é maior. A deficiência de ferro também é comum, porque o ferro também precisa de um adequado preparo para ser absorvido, então é mais comum, e também porque o ferro pode acontecer da pessoa ter uma demanda maior. Por exemplo, quem menstrua bastante, as mulheres que menstruam bastante têm uma demanda maior de ferro, então elas já têm um risco maior de ter deficiência de ferro, e isso faz com que possa ser necessária uma reposição maior. E muitas vezes a absorção, por ser reduzida, pode ser que demande uma necessidade de utilizar essas vitaminas de maneira injetável. No caso da B12, a gente utiliza mais a intramuscular e o ferro a gente utiliza a endovenosa, por causa dos riscos que tem relacionados a cada tipo de mineral e vitamina, para a gente fazer a via mais segura, que dê mais resultado e maior segurança. Outras vitaminas, como a vitamina D, também tem comumente deficiência, mas ela não é só deficiente nesse perfil de pessoas, né? Ela é bem comum ter deficiência em pessoas que têm vários tipos de comorbidades, né? Então é muito frequente na população com baixa exposição solar. E a gente vai fazer uma reposição diferente também, normalmente com uma quantidade maior e mais bem distribuída de vitamina D. Não é recomendado, na imensa maioria dos casos, o uso de vitamina D injetável, porque há menos estudos de segurança. Pode ser que tenha picos de vitamina D, isso pode não ser interessante. E a gente precisa que mantenha uma constância de vitamina D adequada, e não picos e quedas de vitamina D. Mas pode ser que se utilize outras formas de vitamina D, como o calcifediol, que é um outro tipo de vitamina D que não precisa da mesma metabolização, mas fácil ser absorvido e ser rapidamente subir essa vitamina D. E também a gente pode utilizar doses maiores também quando necessário.
Outras vitaminas e minerais que a gente toma um pouco de mais de cuidado vai depender do tipo de cirurgia, do que está acontecendo com essa pessoa, se ela está conseguindo se alimentar corretamente. E isso o nutricionista vai nos ajudar também, porque ele vai ver quanto que está conseguindo ser ingerido desses nutrientes, né? E se for uma técnica cirúrgica que diminui mais a absorção, que tem menos, tipo que você deixa menos espaço no intestino para ser absorvidos os nutrientes, pode ser que tenha mais risco de desenvolver deficiência de outras vitaminas, como a vitamina A, o zinco, o cobre, que são alguns minerais também que têm um pouco mais de frequência de deficiência, e a gente vai ficar atento a tudo isso. Tem algumas vitaminas que não têm tanta dificuldade para ser absorvidas, né, como a vitamina C, que é relativamente fácil de ser absorvido se houver o consumo na dieta, então isso o nutricionista consegue calcular para a pessoa. E essas outras vitaminas também a gente não vai usar de maneira injetável, na maioria das vezes, a reposição, justamente porque a gente consegue absorver o suficiente via oral na maioria dos casos, salvo essas pessoas que realmente não estão conseguindo ou se alimentar, ou que realmente têm um comprometimento por outras doenças graves no trato gastrointestinal e que vão precisar de uma suplementação parenteral, né, ou utilizar via endovenosa, por exemplo, outras vitaminas. E é importante, então, que a pessoa que fez a cirurgia, lembre-se que você vai ter que fazer esse acompanhamento regular com o seu médico. O endocrinologista é um dos médicos que ajudam muito nesse processo. A gente avalia outros hormônios também, acompanha outras partes, né, da saúde dessa pessoa. E o nutricionista também acaba sendo muito importante para que a pessoa se adapte bem e faça um ajuste da sua alimentação. O cirurgião pode acompanhar também, às vezes, por causa da técnica cirúrgica, para ver se está tudo bem, se não teve nenhuma complicação. E quando necessário, a gente também vai fazer o acompanhamento com outros profissionais. É bem frequente a gente manter acompanhamento psicológico, essas coisas também, para que a pessoa consiga estar bem e se alimentar de maneira melhor possível. Espero ter ajudado. Até a próxima!